Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje vamos discutir um pouquinho sobre o roteiro 9, né? O roteiro da planta térmica, tá? Então nós temos esse kit aqui de controle de temperatura, tá? Que a ideia é controlar a temperatura dentro desse volume aqui, tá? Muito bem, então o que que a gente tem aqui? A gente tem desse kit, né? A chave liga-desliga, né, do sistema, tem um aquecedor ventilador, tá? Então tem uma resistência, alguma coisa que vai estar fornecendo calor, e a gente tem o ventilador, tá? Então esse nível de calor aqui a gente vai ajustar também através de um potenciômetro aqui que eu já mostro. A gente tem os termopares aqui que são sensores que vai dar o nível de temperatura, né, tanto aqui embaixo ou aqui em cima. Na verdade a gente vai escolher aí, né, um dos dois termopares para falar, não, quero controlar a temperatura aqui embaixo, não, vou controlar aqui em cima, ou a média dos dois, né? Poderiam fazer diferentes ajustes aí dependendo do tipo de aplicação que fosse necessário. Então a gente seleciona aqui qual termopar que a gente quer medir e tem a chave seletora do controlador, que pode ser interno, né, ou externo aqui, né? O externo, o que acontece? A gente tem acesso à medida de temperatura, né, por esses bornes aqui, e a gente consegue também acionar a resistência, né? Se vai aumentar ou não a temperatura, né? O ventilador eu acho que é feito por uma velocidade constante aí, para manter a temperatura. É como se fosse um distúrbio também, a gente pode pensar, né? Porque aumenta o fluxo de vento e aí fica mais difícil de fazer o controle e tal. Tá? Então esse aqui é um kit bem legal, né? Justamente porque tem um controlador industrial aqui, a gente pode, depois de fazer a análise do projeto desse sistema aqui, a gente pode estar ajustando esses ganhos no controlador industrial, tá? Como a gente pode estar desenvolvendo o nosso próprio controlador, tá? Como que seria o nosso próprio controlador? A gente poderia usar um controlador, pode ser até um Arduino, tá? A gente poderia fazer também com amplificadores operacionais, etc. Tá? Então, esse kit é legal por causa disso. São várias opções, né, de fazer. E o que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, com esse kit, com esses dados, né, dessa bancada, para vocês estarem identificando todo o sistema e a gente fazer um primeiro ajuste aí do controle, tá? Muito bem. Então a gente tem aqui o potenciômetro que controla a vazão do ar, que a gente tinha comentado, e o controlador de temperatura e o display, né, que dependendo da programação, dá para mostrar também a temperatura aqui. Tá? A programação desses controladores geralmente não tem muito segredo, você tem que seguir o manual, ver como que ajusta, ativa, display, etc. Né? É como se fosse mais simples, é uma linguagem mais simples do que por exemplo, de um microcontrolador. Né? Aí o fabricante deixa ele padronizado, né? Com uma linguagem de programação geralmente conhecida pela indústria aí, né? E que você permite você fazer esses ajustes, ok? Muito bem, então nós temos nosso sistema aqui, né? Que é a entrada aqui, a entrada na planta do atuador, processo e instrumentos, né? E delta θ aqui vai ser a variação de temperatura e aqui a variação da entrada do atuador, tá? Então a ideia aqui, a gente vai ter dos roteiros 9 e 10 aí, vai ser projetar os controladores P, PI e PID para a planta térmica, né? Controle malha fechada. A gente vai fazer primeiro aqui nessa prática, né, o método prático de sintonia, né? Aplicar o primeiro método Ziegler-Nichols, tá? Vou comentar um pouquinho. Esse método Ziegler-Nichols, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente aplica uma entrada, né, entrada degrau, analisa, identifica esses parâmetros aqui, né, da malha aberta, e a gente, através de uma tabela aí que foi levantado, né, pelos autores do método, a gente consegue ter um indicativo de como fazer isso, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai fazer aqui no 9 e no 10 a gente vai dar continuidade aí para um outro tipo de ajuste, né? Então, o primeiro método aí é o método da curva de reação, tá? Que consiste praticamente da gente aplicar então a entrada degrau,
né, na planta de malha aberta, né, e isso vai resultar num gráfico de saída, né, que tem esse formato de S, né, então registrar a reação da planta no degrau. E através desse gráfico aqui, a gente vai identificar esses parâmetros que vai dar uma ideia de quais são os valores que a gente vai ajustar. Então perceba que aqui é um sistema de, a gente tem a função de transferência aqui de um sistema de primeira ordem com atraso, né? E o que a gente vai fazer através dessa curva, identificar quais são os valores de K, de L, né? E de T, tá? Para essa planta aqui. Tá? Então feito isso, esses parâmetros então vão servir depois para a gente calcular o controlador. Bom, aqui está fazendo mais a identificação, né? Que o tempo, né? Praticamente o tempo t, a gente vai traçar, na verdade, uma reta, né? No ponto de inflexão aqui da curva, né? Então tem que achar isso aqui. A gente traça geralmente essa curva aqui depois de plotar, pode ser aproximado, tá, pessoal? Não precisa ter uma precisão muito grande, porque depois você tem um certo grau de liberdade ali para você ajustar até dar o fit ali, né? Os dados reais, tá? Vocês vão perceber isso aí. Então, vocês podem estar traçando essa reta aqui. Então, o tempo t vai ser onde toca, né, a reta aqui no eixo do tempo, né? Com que toca aqui do nível K, né? Que é o valor de regime permanente. Então, entre esses dois intervalos nós temos o t, tá? E antes aqui, por exemplo, foi em T0 que foi dado o sinal de entrada, né? Então, esse atraso aqui, o atraso de transporte L, né? A gente chama de L aqui, vai ser esse tempo até a planta, né, reagir à entrada, tá? Então, esse é o parâmetro L. O K é o valor, a amplitude máxima aqui, tá? Então, são esses os valores. E a partir desses valores, né, a gente consegue ajustar o controlador, né, a partir da tabela aqui, né? Então a gente ganha aqui, tem o ganho KP, TI e TD, tá? Perceba aqui, pessoal, que o ganho, por exemplo, esse 1 sobre TI aqui, né, vezes KP, é na verdade o ganho, tá? É o ganho KI, né? O ganho do integrador, tá? Só que é escolhido esse formato aqui, esse formato de tempo TI e TD aqui, é o mais utilizado nesses métodos de autossintonia, tá? Provavelmente a gente vai ter uma aula na parte teórica um pouco mais para frente, mas aqui, de qualquer forma, a gente já está utilizando, mas que eu explico um pouquinho mais das relações, etc. Mas perceba que esse ganho KI aqui, né, na verdade é KP sobre TI, né? E o ganho KD vai ser KP vezes TD, tá? E aí nós temos o mesmo PID aqui, né? De formas diferentes de escrita, tá? Então, ok. Então, através dos parâmetros que a gente identificou aqui, a gente consegue calcular qual que é o valor de KP, TI e TD, tá? Eu quero usar só um controlador do tipo proporcional. Então, o valor de KP vai ser T sobre L. Eu quero utilizar um ganho do controlador PI, né? Então, KP e TI somente, tá? Do PID, tá? Então, esses valores aqui. Né, de KP, TI e TD, tá? Então, uma vez identificado, veja que fica fácil da gente selecionar. Mas como que eu faço isso? Não precisaria ter feito o projeto, etc. Quando a gente faz o projeto, pessoal, a gente está tentando otimizar e atender requisitos bem precisos, né? Aqui a gente está ajustando de forma empírica, tá? Esse primeiro método aqui, perceba que ele é prático, né? A gente vai ter um sistema de controle de temperatura. De certo modo, talvez eu não precise me preocupar tanto aqui com overshoot, etc. E eu já consigo, talvez, um ajuste até razoável aí. O que geralmente acontece? A gente aplica esse método, encontra os primeiros parâmetros, né? KP, TI e TD, e depois a gente pode fazer um ajuste fino, tá? Fazer pequenas alterações para verificar se melhora a resposta, etc. Ok?
Muito bem, então a resposta do degrau em formato EDS pode ser apresentada por um sistema de primeira ordem associado ao atraso de transporte, né? Como a gente viu aqui, que L é o atraso de transporte, T é a constante de tempo e K o ganho, né? Então a gente vai aplicar a entrada, né? E verifica a saída. Muito bem. O Scilab Xcore não tem um bloco de exponencial, portanto deve-se usar uma função de aproximação, tá? Então, a gente já estudou aí a aproximação de Padé, né? Que na verdade essa exponencial aqui a gente aproxima de forma dessa fração de razão, né? Então 2 menos ls sobre 2 mais ls aqui. Muito bem. É uma aproximação aí que vocês vão estar encontrando. Tá? Quem tiver com dúvida de como que calcula aqui, pode estar comparando, né? Então tem aproximação de primeira, segunda, terceira ordem diferentes que vocês podem estar encontrando, acho que no livro do controle automático lá, que demonstra isso aqui, tá? Perceba que aqui é uma função de transferência, né? Principalmente se a gente fosse trabalhar com o projeto, essa aproximação aqui seria mais adequada para a gente encontrar os polos e zeros, né? Do que a exponencial, tá? Então aqui tem uma aproximação de Padé aqui que vocês podem estar utilizando, né? E multiplicando antes ou depois aí para estar obtendo a resposta, tá? Muito bem. Então o cálculo do LTK, vamos ver aqui que ele mostra mais, ó. O ΔU, perceba que o ΔU é só a variação da entrada do degrau aqui que a gente vai estar considerando, tá? E o Δθ também, ó. Então, o Δθ é mais fácil da gente verificar aqui porque a gente não vai conseguir uma temperatura menor que a temperatura ambiente aplicar, né? Então, o Δθ da temperatura ambiente até a temperatura que a gente aqueceu, por exemplo, né? E aqui tem os parâmetros L, o T, né? E o K aqui, na verdade, vai ser o Δθ sobre o ΔU, tá? É assim que a gente vai calcular a variável K, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, essa variável K a gente calcula o Δθ e vai dividir pelo ΔU aqui, ó, de entrada, ok? Importante essas equações que a gente vai estar utilizando depois para fazer o cálculo. Muito bem. Então, a resposta no domínio do tempo será representada por, tá? Como que a gente chegou nessa equação aqui, pessoal? Essa equação é nada mais nada menos que a resposta no tempo dessa equação aqui, tá? Dessa função de transferência nova. Então, o que vocês teriam que fazer aqui é justamente isso, fazer o ΔU, né, entrada do tipo degrau, né? Então, ficaria aqui 1 sobre S, né, vezes amplitude, né? Pode até chamar de ΔU. E depois vocês fazem expansão de frações parciais aqui, né? E calcula justamente a resposta no tempo, né? Perceba que esse elemento E elevado a menos LS, na verdade, vai dar o atraso, né? Então, vocês podem trabalhar com E elevado a menos LS, depois verifiquem na tabela, transformada em Laplace, como fazer, né, com E elevado a menos LS. Na verdade, vai dar um atraso na função que a gente vai estar trabalhando aqui, que é, no caso, K sobre TS mais 1, ok? Vezes a entrada. Então, fazendo isso, vocês conseguem encontrar essa resposta aqui, tá? Que é quando a gente tem um atraso no tempo, né? Então, então até o atraso aqui vai ficar na temperatura ambiente e depois, passado o tempo de atraso, né, a gente tem já a dinâmica da resposta, né? Ok? Então, verifiquem, tentem fazer isso aqui. A gente já estudou transformada de Laplace, a resposta no tempo aí. Eu acho que vocês conseguem resolver facilmente. Não esqueçam de aplicar a entrada ao degrau, ok? Muito bem, procedimentos, né? Então, carregar no Scilab o arquivo de temperatura.mat, tá? A primeira coluna é do vetor de tempo e a segunda dos valores medidos, tá? Tem também a tabela de temperatura já em CSV, né, em planilha, né?
Então, caso vocês tenham problemas com o arquivo MAT aí, vocês podem capturar os valores direto da planilha e jogar lá e carregar, né, normalmente no Scilab, tá? Então, acho que não vamos ter problema em relação a isso aqui. Então, vocês conseguem utilizar também a planilha, ok? Para carregar os dados no Scilab. Aí. Aqui tem os passos, né? Verificar se está no diretório certinho, né? Do arquivo do MAT, né? E aí vai funcionar o comando. Bom, construir o gráfico temperatura versus tempo, traçar a reta T, tangente determinar L e T, né? Então vocês vão fazer o plot, determinar o valor de L e de T, calcular aqui o valor K, então a temperatura em regime permanente menos a temperatura ambiente. Né? A entrada aqui, o ΔU, então foi aplicado 40, tá? Para esses dados aqui, tá? Isso aqui não foi indicado, mas vocês podem colocar como 40, que eu acho que era 40% do valor máximo possível, tá? Temperatura. Então, ΔU de 40, tá? E aqui é a temperatura em regime permanente menos a temperatura ambiente, tá? Tem o valor, acho que indicado lá também. Aqui, ó, a planilha então que foi fornecida tem o tempo, né, que foi feita as medições. Tem aqui o valor da temperatura ambiente, 27,7 graus Celsius, né? E aqui, ó, na planilha vocês vão ter que implementar essa fórmula aqui, ó, usar a fórmula do modelo matemático para preencher os demais aqui. O que a gente quer fazer com isso, pessoal? Então vocês identificaram lá o valor de K, LT, né? Através da curva, etc. aqui, né? Então vocês vão pôr aqui os valores de KLT, né? E aí vocês vão usar esses valores para aplicar a fórmula e calcular os demais, tá? Aí vocês vão ver se vai sobrepor o modelo aqui, ó. Isso aqui que gerar, teoricamente deve ficar em cima desse modelo aqui, tá? E aí se não ficar, vocês vão ter que ficar alterando os valores de K, L, T aqui, até que dá um fit bom aqui, tá? Então verifiquem como que faz o plot com planilha, tá? Para obter o gráfico, mas é exatamente essa fórmula aqui, então vocês vão colocar igual a temperatura ambiente, né? Então pode fixar esse valor aqui, vezes o K, né, que é o valor que vocês calcularam, vezes ΔU, que é a entrada aqui percentual aqui, né, 40, de 1 menos E elevado a T menos LT. O T tem que pegar o valor do tempo aqui, ó, tá? O L e o T vai ser fixo, né? Vai ser uma variável fixa, tá? Somente vai variar aqui. Então, tentem fazer isso aqui. Quem tiver dúvida, etc., vamos tentar compartilhar informações aí de como utilizar a planilha, tá? Gerar gráficos, etc. Mas é uma planilha de dados aí, tá? Não é para ter muito segredo em como utilizar. Por que a gente faz assim com a planilha? Fica mais fácil da gente interagir com os dados e tal. Poderia fazer também no Scilab, né? Mas eu acho que é uma experiência diferente aí para vocês fazerem com a planilha. Então, com os valores ajustados de KLT, obter a função transferência. Então, vocês conseguem calcular a função transferência e obter também a função transferência usando a aproximação de Padé. Esse aqui pode ser útil, principalmente se a gente fosse fazer o projeto, né? Não fosse fazer de forma com método de autossantonia, né? Então, é interessante guardar isso aqui se a gente for fazer o projeto do controlador, né? Utilizando o lugar das raízes, o método de frequência, né? Algum desses métodos que a gente usa a solução, tá? Então, implementar no Scilab e obter a resposta para um degrau 40, comparar a curva medida, né? Plotar a curva medida do arquivo, calcular a função transferência e a aproximação de Padé, simular o degrau, né? Usando o comando csim, e plotar a função transferência somando a temperatura ambiente, né? Comando aqui ft mais temperatura ambiente. Tá? Então, vamos fazer essa implementação, né?
coloquem aqui na aproximação de padrão equipada ao atraso, né? E aqui tudo isso aqui é a planta, né? Então vai estar dessa forma aqui, né? Então, a aproximação de Padé e aqui a função de transferência da planta, aqui o K sobre TS mais 1. Né? Lembrando que essa parte aqui é a representante do atraso. Ok? Muito bem. Então, feito isso a soma, né? E vocês vão ter já a resposta em malha aberta aqui, que deve ser parecida com a curva medida, né? Então, é para vocês obterem o mesmo resultado aí que vocês obtiveram no sistema que foi feito na planilha, tá? Bom, pessoal, aqui os dados do kit, né, que a gente está usando os dados, né, e agradecimento aí ao professor Celso e a Tatiana aí, né, por ter disponibilizado aí esse roteiro dessa prática, tá? Pessoal, eu vou passar agora pro roteiro em si, e a gente faz mais alguns comentários, mas essa prática 9 aqui, basicamente vai ser isso. Eu acho que o próximo roteiro a gente vai fazer a aplicação do controlador, né? Utilizando o KLT lá e fazer a análise do controlador PID, tá? Então, nessa primeira aqui é a identificação da planta térmica, tá? Eu acho que é super interessante aqui mostrar essa identificação, né? Utilizando o sistema de primeira ordem e brincar um pouquinho com esse ajuste, etc, né? E depois a gente fazer isso com utilizar isso na próxima prática para a gente aplicar o controlador também. Tá? Pessoal, deixa eu mudar aqui então para outra aqui então. Muito bem. Então estou aqui no roteiro da nossa prática. Então, grupo de 2 alunos, o ABA. Eu acho que aqui tá bem explicadinho também, pessoal, a sequência, né, da modelagem matemática, né, da entrada e da saída. Aqui tem o nosso sistema de primeira ordem, né, com atraso e transporte. Como é feita aqui a aproximação, né, de Padé, tá? Isso aqui é legal se a gente fosse fazer o projeto, tá? Então, a gente teria aqui a planta identificada. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo aí, eu ia pedir para vocês fazer o projeto, né? Isso aqui, para o lugar das raízes ou pelo método de frequência, tá? Perceba que a gente pode fazer também. Bom, aqui tem a sequência do que vocês vão ter que fazer com os dados, né? Então, a etapa de aquisição de dados aqui, vocês não vão ter que fazer, né? Porque já está feita, a planilha já foi passada. O que a gente fez lá foi exatamente isso, né? Dá o degrau, pôs 40% e foi medindo a temperatura ao longo do tempo, tá? Então, a gente geralmente faz essa prática em duas pessoas, né? Uma vai falando o tempo e o outro vai anotando, vai falando os valores da temperatura, né? Dado o tempo lá. Então, uma forma mais manual de aquisição de dados aí. Bom, tem um roteiro aqui, pessoal, acho que tranquilo também. Tem na prática aqui, ó, no Moodle, vocês vão encontrar o pré-laboratório para vocês fazerem, tá? Então tem algumas questões aqui para vocês responderem. E eu já vou estar disponibilizando esse vídeo aqui nas instruções, tá? Muito obrigado, é isso. Até mais.